iniciando a gravação, sejam bem-vindas, né? Mais uma vez, estive com vocês, estivemos presencialmente, mais ou menos, mas já nos vimos no dia de hoje. Me preparei, me organizei para essa pauta, para esse horário síncrono na quinta e na última sexta-feira, né? E no meio do caminho apareceram algumas coisas e eu precisei redimensionar, certo? Eu havia organizado uma demanda formativa de continuidade, a Laide entrou, havia organizado uma pauta formativa para continuidade aí de algumas da nossa formação aí em relação a alguns textos da Leila Oliveira Costa. Mas no fringir dos ovos e no meio do caminho apareceram algumas outras coisas que nos foram surpreendidas aí com o diário oficial do SPTV, né? Que de repente a gente precisa dar uma pausa e se reorganizar. Mas antes disso, para... Tá, jóia. Não, eu estou em reunião de pé, Arlete, tá bom? A Arlete esqueceu. Então, para dar continuidade aqui, tá, gente? A Arlete esqueceu que eu estava no pé, gente. Para dar continuidade aqui às nossas demandas e informes, e para não perder o ritmo e o gosto pela arte, eu compartilho com vocês hoje onde tá? Tá aqui. Eu separei vou declamar um poema, que na verdade é um rap, não é nem um poema, de um cantor chamado, o nome dele mesmo eu esqueci agora, mas o nome artístico dele é Criolo. E do Criolo eu comecei, conto para vocês, né, que comecei a me interessar pela obra dele, porque em um dado momento eu tive acesso à biografia dele, e ele é filho de uma ADI, mãe, né? ADI, fez ADI magistério, professora, hoje aposentada. Então, né? Eu fiquei bem, a partir de saber disso, eu fiquei bem interessada. O ano passado, ele tem uma irmã, né? A irmã dele veio a falecer de Covid, a irmã do Criolo, e ela também era professora de SEI da rede conveniada, né? Ele é um artista, não é desses artistas muito aclamados e famosos, mas ele tem uma pauta não, né? Mas já tem uma obra aí bem aclamada e considerada. Ele é um cantor e compositor, filhos de cearenses, né? A mãe professora de SEI, o pai metalúrgico, né, que vieram aí do Ceará e se estabeleceram lá no fundão da Zona Sul, no Grajaú, e lá no início da carreira dele, ele assinava como Criolo Doido e passou a usar um nome artístico só de Criolo, né? E aí eu separei, pensando de todas essas inconstâncias que nós temos vivido enquanto servidoras, não quero dizer aqui que reclamar, né? Porque numa conjuntura de um país de desempregados, desalentados, de gente passando fome, nós ainda estamos dentro de uma condição de privilégio, que temos aí o nosso ganha-pão, pinga mais não seca, que garante para a gente o teto, que garante o pão, mas não tem sido fácil a garantia dessa sobrevivência, né? Está sendo bem penosa. E aí eu compartilho, declamo para vocês, a música se chama Não Existe Amor em SP. Para mim, né, faço um adendo, estou em reunião, faço um adendo,
Não existe amor dos políticos pelo povo em SP, né? Então, vamos lá. Não existe amor em SP. Um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá para descrever. Numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doces. São Paulo é um buquê. Buquês são flores mortas, no lindo arranjo lindo feito para você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra e a vaidade excita. Devolva minha vida e morra, afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai para o céu, porque não existe amor em SP. Um labirinto místico onde os grafites gritam, não dá para descrever. Numa linda frase de um postal tão doce, cuidado com doce. São Paulo é um buquê. Buquês são flores mortas e é um lindo arranjo lindo feito para você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra, afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai para o céu. Não precisa morrer para ver Deus. Não precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Encontro duas nuvens em cada escombro e em cada esquina. Me dê um gole de vida, não precisa morrer para ver Deus. Aí eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver. Eu falando é uma coisa, né? Mas ouvir na voz do crioulo. Apareceu para vocês, gente, já? Apareceu. Beleza, então vou dar um enter. Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever. Numa linda frase de um postal tão doce, cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Porque são flores mortas. Um lindo arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Aqui ninguém vai pro céu. Não precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro duas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Não existe amor em SP. É um labirinto místico, onde os
grafites gritam, não dá pra descrever. Uma linda frase de um postal tão doce, cuidado com doce. São Paulo é um buquê, buquê são flores mortas. Um lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios e almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fé. Aqui ninguém vai pro céu. Precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro duas nuvens em cada escola, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Precisa morrer pra ver Deus. Alguém já conhecia essa música? Fica à vontade, abre o microfone aí um pouquinho para alguém, quem que sentir a vontade de manifestar-se com o que sentiu com a letra e com o artista. Fiquem à vontade. Mas eu escolhi intencionalmente, pensando assim que essa turma que está lá no ar-condicionado, longe do chão da escola, não tem amor. Resolve as coisas e não tem amor pelo munícipe, não tem amor ao povo, não tem amor ao servidor, né, que faz a política pública acontecer. Fiquem à vontade aí, alguém que quiser manifestar, Adriana, Cláudia, Elaine, Márcia. Se também não quiser falar nada. Estão quietinhas, já estão cansadas essa hora, né, gente? Tudo bem? Então, quem quiser falar ao longo do encontro e se manifestar em relação a essa obra de acolhimento estético que eu trouxe, fica à vontade, tá bom? E aí, mais uma vez, para uma pauta mais informativa, né? Vou aqui numa série de demandas dizer primeiro em relação ao regimento de SEI, né? Na última sexta-feira, fizemos a reunião de conselho de SEI. Nós, da unidade, gestores, reconhecemos que o prazo é muito, muito curto e o tempo que nós tivemos para dialogar, conversar, escutar não é o suficiente, o necessário. E o canal mais rápido e viável de escuta que tivemos e pensamos foi na acolhida das observações de vocês através do preenchimento do link. Essas respostas foram encaminhadas para a Nilza, para a Arlete, que então tentaram, de alguma forma, colocar dentro desse regimento. As principais que apareceram
do grupo de docente estavam relacionadas a questões do quadro de apoio, e ela vai fazer aí as considerações, lembrando que essas considerações também passarão por análise da supervisão e do jurídico da DRE. Dois pontos muito relevantes desse regimento, que precisa ser revisto e reorganizado, trata da questão dos registros, porque lá nesse regimento coloca como registro apenas a avaliação das crianças. E com a instrução normativa de registro, é preciso reconfigurar isso daí. Não vai mudar muito, a gente vai fazer os acréscimos de acordo com a instrução normativa de registro, assim como as adequações em relação à instrução normativa de alimentação, tá, gente? Esse é um ponto. O outro ponto de conversa é que as coisas estão muito rápidas, a gente já está em setembro, caminhando para o fim do ano letivo, um ano letivo muito, muito, muito atípico mesmo, mais atípico ainda do que o ano passado, né? Mas os nossos momentos de conversa e diálogo estão acontecendo só uma vez por semana, nas reuniões de quarta-feira. E aí, estamos usando dessa estratégia dos links para sistematizar e acolher as sugestões de vocês. No horário coletivo de ontem, foram despachados 3 links. Um link para conversar sobre para acolher informações e sugestões de vocês do PTRF e de títulos de leitura. Outro link para a gente fazer uma composição de uma lista de compras, e aí ela tinha item, né, eixos para a lista, que eram uma papelaria, brinquedos, materiais de largo alcance e outros que não estavam ali contemplados, e um outro item um outro link era sobre a reforma e redimensionamento do parque. Então, esse é um canal de escuta que a gente pensou, e já que não temos como dialogar com todas, vocês têm até sexta-feira para responder com calma essas questões, que aí, na hora de organizar as listas, nós vamos, né, depois que ouvir a opinião de todo mundo, a gente parte para o próximo passo, que é compartilhar a lista por inteiro. Junto com a lista, eu mandei 3 catálogos. Ele é um ateliê de marcenaria chamado Quero, né? Eu quero dizer por que eu fiz esse envio desse catálogo. Não é para dizer, nós vamos fazer a compra com eles, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas muitas possibilidades e criações e sugestões desse ateliê, elas inspiram e sugerem e alimentam e repertoriam as nossas escolhas. Então, no sentido de olhar para o nosso parque e ver aquelas sugestões de parque. O que será que o que a gente tem dá para redimensionar com algo parecido que está ali, né? Então, não é que a gente vai comprar com eles, é mesmo para se inspirar. E acredito que quem folheou o PDF conseguiu observar na proposição de mobiliário deles e de materiais uma conversa e um diálogo bem pertinente com os indicadores de qualidade da educação paulistana. Então, não é que vamos adquirir, pode até que seja desse ateliê, mas é mesmo para alimentar as nossas inspirações na organização dentro do nosso contexto, tá, gente? E aí, ainda conversando sobre materiais, né?
principalmente aí em relação à lista de compras, que estamos juntos nesse processo de compra, eu faço aqui uma indagação e uma sugestão ao grupo, né? Do engajamento do coletivo em relação a esse projeto Verdejando, da redimensionar, desse acesso das crianças à curiosidade e exploração de elementos da natureza. Tenho visto nos diários de bordo de quase todas as turmas que as crianças estão manifestando esse interesse, né? E aí eu sugiro que na hora de organizar e pensar em compor os materiais dessa lista, que essa ideia de sustentabilidade, de planta, de verde, flua para as nossas aquisições, né? De pensar em compras também mais sustentáveis, né? Vamos pensar, por exemplo, no uso do TNT, do EVA, que depois esse material, quando vira lixo, ele pode ser reciclado ou não. Então, a partir desse projeto de vocês, pensarmos em escolhas para compor a nossa lista de compra mais sustentáveis e ecológicas, né? É aí uma sugestão, um passo a passo, para a gente ampliar, de repente, essa proposição de trabalho e atuação com o meio ambiente para além do plantar, né? Que já está acontecendo. O quarto ponto que eu quero mencionar, gente, e que eu tenho observado, embora vocês achem que eu estou aqui bem na minha sala, e o meu trabalho acaba tomando, o burocrático tomando muito tempo, eu consigo ver tudo não, né? Mas eu tenho uma noção muito sim das coisas. Um giro que eu dou, eu consigo captar muitas coisas. E eu peço por gentileza o cuidado aí na hora da refeição, da colação, da oferta da fruta, né? A questão da lavagem das mãos, né? E também nesse cuidado de procurar não atrasar muito com o almoço. Eu sei que as crianças são imprevisíveis, que a nossa rotina pode ser flexível, mas, infelizmente, existe uma cadeia produtiva aqui. Não sei se vocês perceberam, né? O atendimento vocês, professoras, estão direto com as crianças, mas tem toda uma linha do trabalho dos ATEs, das meninas da cozinha, do pote e da limpeza, que para desencadear depende também de vocês. Se uma que quebra, uma que atrasa, ela vai ter o efeito dominó, né? Eventualmente, a gente sabe que atrasos podem acontecer. Não estou aqui falando de rigidez, mas é de ter consideração e empatia que o seu atraso, que o eventual atraso ou distração da organização da oferta da professora, ou de ir para uma área próxima do almoço que vai atrasar a refeição, tem um impacto direto na jornada e no cronograma dessas outras meninas, né? Na entrega, quando você atrasa a colação, acaba atrasando depois a questão dos lençóis, enfim, vira um efeito dominó. Aqui é um grupo muito respeitoso, existe uma sintonia bem grande no alinhamento dessas engrenagens para o atendimento. Então, assim como vocês gostam e merecem e precisam do respeito do trabalho de vocês, as nossas colegas das terceirizadas também gostariam de ter o respeito com o horário, né? Reverbera no respeito com a cadeia de trabalho delas, tá bom, gente? Ter esse cuidado aí.
O outro ponto aí da nossa conversa que eu quero destacar para vocês ainda de informes é que o calendário escolar, vocês viram que teve a suspensão aí, vai ter o feriadão, e vamos ter 3 feriadões, mais 2 de reposição. Então, guardem mais para frente, 2 sábados para frente, tá? Referente a esse 6 de setembro e ao 11 de outubro. 1 de novembro não vai ter a reposição, porque este feriado foi o ponto facultativo do servidor. Então, dia 28 de outubro a gente ia ficar em casa, dia 28 de outubro a gente vai trabalhar para folgar no dia 1º do feriadão, tá? Lembrando que dia 18 de setembro é um sábado, é uma reposição remota, tá? E neste sábado, essa reposição vai ser através da plataforma Google Sala de Aula. Vai ser com uma atividade de mercadinho, que já está pronta, e que depois eu vou, na semana, na organização do cronograma dessa semana, eu vou despachar, e para lembrar que o nosso único dever desse sábado é entrar na plataforma Google e fazer essa postagem para validar o dia letivo, tá bom? Esse dia letivo do dia 18 vai ser uma reposição do trabalho do Indique, que nós fizemos 2 em 1, certo? Outro ponto que eu já quero conversar com vocês ainda sobre o calendário é que as reuniões pedagógicas, elas foram suspensas de suspensão. Vamos lá. Como era a reunião pedagógica em outrora? A gente não tinha atendimento, nós vínhamos para o presencial e tinha reunião pedagógica. Como será a reunião pedagógica? Viremos trabalhar, atender as nossas 5 horas de regência e a reunião pedagógica será diluída no horário coletivo. Então, nos dias 13, 14 e 15 de setembro, as nossas reuniões, a gente tem reunião toda quarta, né? Nessa semana, como é uma semana de reunião pedagógica, nós vamos nos encontrar aqui no Teams os 3 dias, segunda, terça e quarta, tá bom? Para validar aí essa reunião pedagógica, 3 horas de reunião pedagógica no horário coletivo. Então, já marquem 13, 14 e 15 de setembro, reunião pedagógica no horário coletivo. Serão síncronas, certo? E na outra semana, de 20 a 24, o horário coletivo, vocês vão preencher a lista de presença lá no link, mas vai ser destinado para reunião de pais remota. Vocês terão aí 5 dias, né? 1 hora por dia, dividindo entre as professoras da turma, para atender os pais do presencial, tá bom? Mas isso também vai já para vocês organizarem-se as demandas, porque setembro vai fazer assim, depois desse feriado. E aí, a demanda que não quer calar, que é sobre o retorno. O retorno, o que todo mundo sabe, é o que foi dito nos jornais, nas redes, nas mídias da SME e também no SPTV. Infelizmente, até às 13h30, antes de eu começar essa reunião, nós não recebemos nenhuma notificação da turma lá do ar-condicionado sobre a organização e a sistematização do retorno. Mas eu quero salientar e justificar para vocês que a gente está sentindo uma pressão muito grande da comunidade, tá?
segunda-feira, quando nós acionamos o WhatsApp. Tá aqui a Ana Valane, que não deixa mentir, né, Ana Valane, que está no guichê. De cada 10 atendimentos, 10 são sobre o retorno. Retorno. Na segunda-feira, as perguntas, não era, Ana? Eram, essa creche vai voltar? E aí a nossa resposta padrão, aguardamos orientações. A partir da terça, as perguntas estavam mais objetivas. As perguntas das famílias, né, Ana? Não era assim, essa creche vai voltar. As perguntas já estão assim. O que é para levar na mochila quarta-feira? Qual é o horário da minha criança na quarta-feira? Não é isso, Ana? Ninguém está perguntando, eles não estão mais perguntando se vai voltar na quarta-feira. Eles já estão perguntando demandas né? Demandas da organização, para se organizar. Que horas ele entra? Que horas meu filho entra? O que é para colocar na mochila? Que sala mesmo que ele está? Então, e aí a nossa cara de paisagem é a resposta. Estamos no aguardo de orientações oficiais. Hoje é quarta-feira, não temos nenhum parecer. Com o feriadão, nós temos 2 dias úteis para nos organizarmos frente a essa pressão da população. Esses próximos 2 dias, vocês lá tenham paciência com nós aqui da frente, porque vai ser punk, porque a gente não sabe quando é que vão legitimar essas orientações, né? Mas algumas coisas a gente já tem que antever, antecipar, para não sobrecarregar, tá? E uma delas que nós já pensamos e queremos o consentimento e aval de vocês é em relação aos saquinhos e as mochilas. Por quê? Uma coisa é saquinho de 5, 6, 8 crianças. Uma coisa é saquinho para 10, 12, 18 crianças. Então, conversando com a Arlete e a Nilza, e aí após o consentimento de vocês, queremos saber se podemos conversar com os pais em trocar esses sacos pela própria mochila, só que a mochila vem na segunda, a professora na segunda dá um banho de álcool e pendura lá. O pai vai mandar as roupas para a semana, nomeadas, e conforme sujar, vai no saquinho e ele repõe. E a mochila vai embora na sexta-feira, certo? E a reposição. Porque pensamos o quanto difícil vai ser essa demanda, e aí já para antecipar. Para antecipar também, isso das mochilas, se vocês consentirem, tá, gente? E como nós não temos orientações nenhuma sobre esse parecer, se vai fazer acolhimento, se pode, se não pode, nós aqui no São Martinho vamos nos organizar para fazer um atendimento parcial, desde que haja consentimento. Vamos orientar da importância para a criança, biriri, bororó, que você já sabe. A gente nem sabe se isso vai ser autorizado, mas a gente sabe que a criança não pode começar de uma vez, porque é muita coisa, é muita carga para o corpinho dela, desde do berçário ao mini 2, né? Independente da idade. Então, nós vamos nos organizar para atender parcial os novos. Os que já estão vão em integral. Isso se a família autorizar e consentir. Se não, depois ela vai arcar com os ônus que a gente já sabe
que a criança não aguenta o baque e em 3 dias adoece. Mas nós vamos nos organizar para isso. Pretendemos nos organizar, então, para dividir, para fazer esse acolhimento com atendimento parcial. E mais do que isso, a gente não tem respostas, porque nós não temos as orientações. Como que vai organizar o refeitório? Qual é o protocolo? A gente está sem norte, né? A única coisa agora que a gente tem pela nossa experiência é que distanciamento social já não estava existindo, e aí é que vai existir menos. A única coisa que vocês sejam cautelosas é nas bolhas, né? Bolhas assim, de se for por par, não interagir com as crianças entre as salas, né? Por muito tempo. Porque o refeitório vai ter ali, né? O refeitório a gente tem ali não vai acolher dando 1 metro de distanciamento. A gente ainda não sabe como que vai arrumar para organizar isso. Mas se disser tem que voltar, a gente vai abrir lá as cadeiras e trazer, e vocês vão manter o cuidado de não misturar as crianças das salas. Então, criança do minigrupo 2A, senta com criança do minigrupo 2A, né? Na mesma mesa, procurar. É isso que vai dar para fazer, né? De manter a higienização dos brinquedos, manter a higienização dos colchonetes. Por isso, ainda mais necessário, com o fluxo de crianças, esse cuidado com o trabalho da colega, das meninas da cozinha, do pote, da limpeza, né? Nos horários, para não descontrolar essa cadeia aí de higiene, de limpeza, mas o que temos para isso, para agora é isso. O que está ao nosso alcance hoje vamos pensar, vamos ofertar, mesmo que não seja autorizado, o acolhimento. Se alguém perguntar, lá de cima, falou, não, o pai quis assim. Não é verdade? E o pai que não quiser também, a gente não vai insistir, não vai ficar comprando briga desnecessária. Para facilitar também, né, que muitos pais estão aí novos, eu fiz alguns podcasts com orientações gerais, sabe? Orientações gerais mesmo, bem do nosso funcionamento, como que é a rotina, os utensílios, a alimentação, porque a gente não sabe se vai dar conta, vai ser autorizado a fazer uma reunião com os pais novos, né? Então, todas essas demandas operacionais para os pais entenderem como é o nosso fluxo, né? A gente vai despachar quando autorizado, né? Na sexta-feira, para esses pais. Então, assim, a gente está trabalhando no escuro, o que dá para adiantar, a gente está adiantando, que é a organização aí, então, de repente, dessas mochilas, do acolhimento e de orientações genéricas sobre a importância do acolhimento e assim por diante, né? Então, os próximos 2 dias não serão muito fáceis aí, porque a comunidade está pressionando e a gente não já está até com vergonha de dizer que não tem a resposta. Mas caminhamos, tá bom? E eu quero aproveitar também para dizer que no outro grupo as meninas mencionaram de reutilizar o saco de tecido. E eu preciso fazer um adendo bem importante com vocês. Esse adendo é em relação à empresa da lavanderia. Hoje, a nossa unidade, o São Martinho, ainda conta com agentes de apoio, né?
até não pode usar a lavanderia, não está na atribuição dele. Quem pode fazer esse trabalho da lavanderia é o agente de apoio, né? É um cargo que está em vacância. Muitas unidades têm e outras não tem mais esse servidor, né? E a gente precisa começar a organizar uma rotina para desapegar, porque as meninas já estão perto da aposentadoria e esses sacos de tecido precisam ser lavados. E a empresa não lava material da unidade, tá? Eu vou mandar para vocês um formulário, e nesse formulário vai aí algumas perguntinhas, 2 perguntas, né? A primeira é a consulta sobre a opinião de vocês para a organização da mochila, e a outra para a organização e guarda desses cobertores. E ainda sobre esse retorno, né, no que está ao nosso alcance agora para viabilizar a organização do espaço, eu preciso dizer para vocês da necessidade que vai se fazer de retirar uma mesa verde por sala, porque todas as salas, os berçários têm 18 bebês. Todas as salas estão com 21 ou 22 crianças matriculadas, né? Então, assim, a gente vai tirar uma mesa, um jogo de mesa de cada sala para deixar uma só de apoio, para facilitar aí a questão dos colchonetes, tá? E quero dizer para vocês também que SME, o setor de almoxarifado, já mandou um parecer que nós vamos ser contemplados com mobiliário de mesas para salas, mesas para faixa etária. Não pensem vocês que serão mesas para sentar 22 crianças de uma vez. Seremos contemplados com 7 mesas, uma mesa por sala. É uma mesa para acolher as crianças, a altura das crianças. E ela vem nessa perspectiva do currículo que não é para as crianças todas fazerem a mesma coisa ao mesmo tempo, que SEI não é escola, é outra dinâmica, tá? Então, por conta dessa questão da necessidade de ter espaço nas salas, a gente vai organizar isso daí, tá? E, infelizmente, estamos aguardando aí pareceres oficiais mediante uma publicação uma publicação em rede aberta, insistente, né? No momento que nem todas as educadoras ainda foram contempladas com a segunda dose, que as crianças, que a variante Delta está aí, né? Mas a gente não tem nem a questão da escuta, mas na medida do possível que a gente pode gritar e falar, a gente grita. Vocês não fazem ideia de quanto a Arlete já conversou e apresentou e se colocou, assim como eu também, a quem a gente consegue alcançar, né? A gente sabe que às vezes isso pode ou não reverberar em ações, mas não dá para ficar calado diante dessas desordens, tá bom, gente? E aí, quero dizer, abro para vocês, se vocês querem falar alguma coisa, mencionar alguma dúvida. Eu sei que não está bem, que estamos, mas não está tudo bem, né? Eu, Heloísa, na minha vida pessoal, está tudo bem, mas essa conjuntura não está nada legal, né? E a gente vai caminhando, né?
Adriana, Valane, Rodrigues, Edileus, Elaine, vocês querem falar, apresentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Rose. Não? Cida. Solange, vocês estão tranquilinhas? Querem aproveitar um momento para falar alguma coisa? Heloísa? Sim, Márcia. Não, é a Rô. Opa, desculpa. A gente não tem muito o que falar, quer dizer, não tem nada o que falar. Porque está sendo imposto, a gente tem que aceitar. Infelizmente é isso. A vida está sendo assim para a gente, né? Agora vamos ver o que eles têm para a gente. É aceitar. Infelizmente é assim. Nós estamos aceitando. Pra gente, sabe o que eles têm para a gente ainda com tudo isso? O Sampa Prévio vai voltar. Oi? O que a gente ainda ganha com isso? Foi para a Câmara o Sampa Prev 2, a reforma da Previdência Municipal. Não, a gente está numa coisa, se correr o bicho pega, se correr o bicho come, se ficar o bicho pega. Então a gente está assim. Né? Então, ó, eu sei que essa máscara é um pouco mais difícil por conta do sufoco, mas todas vocês receberam aí uma quantidade significativa, na medida do possível que cheguem na segunda, consigam a segunda dose, não perca tempo, vai tomar a segunda dose e tentem se organizar e se adaptar para usar essa outra máscara que chegou, que é a hospitalar, que é o que tem agora, né? E evitar ao máximo aí, pelo menos, ir em outras salas. Tá bom, gente? Tá, é o que a gente tem. Quem precisar de alguma dúvida, alguma coisa, é só me chamar no privado, tá bom? Eu vou despachar no WhatsApp de vocês o link daqui a pouquinho para acolher a opinião de vocês em relação à mochila, tá? E a guarda dos cobertores. Tá bom, gente? É isso que a gente tem aí para hoje. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? E